Buenas, time, como é que vocês estão? Hoje eu tô com o tempo um pouco mais livre, vim trazer o poçante para dar uma lavada. Vem final de ano, a gente vai pra praia, desce pra praia, faz umas bagunças aí, enche o carro de areia. Daí resolvi vir aqui trazer, resolvi pagar para limpar hoje que eu tava com preguiça. Não, os caras fazem minuciosamente, fazem limpinho, vale a pena. Se a gente for fazer, a gente acha barato o serviço dos caras, porque daí cansa e você não faz do jeito que os caras fazem. Enfim, profissional é profissional, né? E eu queria trazer aqui pra vocês, nesse tempo livre que eu tô aqui esperando o carro, queria trazer um vídeo aqui pra vocês, um tema bem interessante, bem pertinente, assim, do agronegócio, né? Trazer aqui pra vocês. O pessoal fez uma postagem no Instagram falando sobre crédito de carbono, né? Que isso é um tema que tá bem na moda, né? E não só na moda, tá na moda faz anos, né? E não só na moda, é um tema que é bem pertinente do direito ambiental e do agronegócio em si, né? O que é o crédito de carbono? Basicamente, é uma forma de você preservar a tua área verde, a tua área nativa, e ganhar um dinheiro em cima disso, e ganhar um dinheiro para você não fazer nada, absolutamente nada. Porra, isso é excelente, né? Isso é o melhor negócio, a melhor coisa. Para o proprietário rural e para o produtor rural, isso é a melhor coisa possível se fazer. Você não fazer nada, você não vai trabalhar, você não vai precisar nem mover o músculo, só deixar o mato crescer, a tua área crescer lá degradada, né, crescer, e você vai receber um dinheiro por conta disso. Pô, isso seria excelente, seria um bom negócio. Você não vai precisar contratar gente, você não vai precisar ter passivo trabalhista, passivo ambiental, você não vai precisar fazer nada, absolutamente nada, não vai gastar R$1 do teu bolso com investimento, a não ser a compra do terreno, né, a compra da terra, e ganharia, né, no caso, dinheiro em cima disso. Só que eu não quero ser negacionista, eu não gosto de pessimismo, sou uma pessoa super para frentex, sempre prezo pelo positivismo, né, sempre prezo por ser positivo. Eu não quero ser negacionista, mas nesse ponto eu tenho que ser bem criterioso com vocês. Isso não existe, isso é utopia, tá? Crédito de carbono no mercado privado, o mercado privado de crédito de carbono, no mercado, eu digo, no particular, o crédito de carbono, ele não existe, tá? O produtor rural, o proprietário de uma terra rural, pelo menos no futuro próximo, ele não vai receber dinheiro por conta disso, ele não vai ter direito a receber por conta disso. Quem trabalha com crédito de carbono hoje são os países com uma troca de acordo mútuo, né, num acordo internacional entre eles. Por exemplo, Dinamarca com o Brasil, Noruega com o Brasil. O Brasil sempre está na ponta da linha desse assunto de crédito de carbono, até porque nós somos o país que mais preserva em relação de tamanho, né, em relação a tamanho, globalmente falando, né, nós temos um tamanho absurdamente grande. Para quem não conhece o tamanho do Brasil, pesquisa aí nos YouTube da vida, nos Instagram da vida, o tamanho do Brasil em relação aos outros países. E nós temos áreas nativas de mato mais preservadas que muitos deles, né? E não somente nós, mas o Brasil é um dos que mais possui, um dos que mais preserva. Então, nós sempre estamos na ponta da linha dessa questão de assunto de crédito de carbono, inclusive quando se fala de recuperação ambiental, né? Reposição ambiental de outros países. Aonde mais a gente enxerga esse mercado sendo bem estabelecido? Empresas internacionais, empresas estrangeiras comprando terras aqui no Brasil a fim de fazer uma reposição ambiental. Por exemplo, uma empresa norueguesa que está emitindo poluentes, que está poluindo o meio ambiente, ela vem e compra uma área verde aqui no Brasil, mas com finalidade privada, particular, e ela preserva essa área com o intuito de preservar essa área de forma de reposição e compensação por aquilo que ela está destruindo lá no país dela. Então ela destrói lá e compensa aqui. Isso entra, daí eu vou ter que entrar um pouco no quesito político, né, geopolítico e um pouco de, como é que eu posso chamar assim, teoria da conspiração, né, vamos dizer assim. Eu não sou adepto a teorias de conspiração, pelo menos não muitas, mas eu posso dizer para vocês que é o seguinte: é muito fácil você estar lá na Europa, norte da Europa, a Europa que já destruiu todas as áreas verdes que eles tinham para destruir, todas as partes que eles podiam cultivar, eles estão cultivando. É muito fácil para eles preservarem o nosso, instigarem a preservação do nosso enquanto eles produzem. Porque se o Brasil produz,
a nível, a ponto da quantidade que nós podemos produzir, a gente acaba com a Europa na questão de produção de alimento e produção do agronegócio. A Europa não consegue produzir para o consumo próprio, eles têm que importar, eles têm que comprar de fora. Se eles tiverem um concorrente muito desleal, um concorrente muito desproporcional, como o Brasil, por exemplo, a Europa inteira vai precisar comprar do Brasil e os produtores de lá vão à falência. Então eles teimam em preservar aqui e produzir lá. Essa é a melhor política estabelecida por eles, né? Farm here, forest there, né? Então, que é no sistema norte-americano também, né? Que é fazendas aqui e floresta para eles, né? Então eles querem preservar o nosso e querem produzir lá. Então eles destroem lá, devastam lá, criam caos ambiental lá na Europa e vêm aqui, compram uma terra de 30 mil hectares e dizem que vão preservar, porque o Brasil é o país da preservação. Não, cara, nós também somos produção. Eles só não sabem disso, eles só não querem competir conosco, porque eles sabem o nosso potencial. Mas isso acontece, né, na questão, entre aspas, crédito de carbono. Não é um crédito, porque eles fazem a compensação, mas é a mesma pegada, é o mesmo esquema do crédito de carbono, só que eles estão comprando uma terra aqui e estão deixando ela preservar por uma questão pessoal deles lá, por uma questão legislativa do país deles. Eles não estão fazendo benefício para nós, eles estão fazendo benefício próprio para eles. Daí vem os ambientalistas e vão dizer que isso é excelente, que eles estão produzindo, que eles estão protegendo o meio ambiente. Se eles estão protegendo o meio ambiente por algo que eles estão produzindo lá, por uma devastação que eles estão fazendo lá no país deles. Então eles querem evitar a nossa produção e querem proteger o meio ambiente, sendo que eles já estão destruindo e estão tendo que preservar aqui em outro lugar, entendeu? Mas, fugindo um pouco dessa questão polêmica, dessa briga internacional, eu queria abordar um pouco sobre essa questão do crédito de carbono e trazer outro conceito. Aqui no litoral do Paraná, aqui próximo à cidade onde eu moro em Curitiba, tem uma cidade muito turística. Eu não vou citar o nome dela aqui para não ficar chato na fita, né? Mas tem uma cidade muito turística que mais da metade da cidade, da metade da população que trabalha na cidade, eu digo aí com 70, 75% das pessoas trabalha no setor público, é funcionário público, recebe do Estado. Então fazendo sol, fazendo chuva, essas pessoas estão recebendo. Então ninguém se preocupa em produzir. O que acontece nessa cidade? Ela vive do turismo, ela preserva a Mata Atlântica, ela diz que a maior reserva de Mata Atlântica preservada do país está ali, que é aqui no litoral do Paraná. Então ela vende o quê? Essa cidade vende turismo ecológico, chácaras, chalés que o pessoal vem para passar uma semana, duas ali no meio do mato, retirados. O pessoal constrói chalé no alto do morro ali para vender para gringo, estadias, uma semana de estadia ali para vender para gringo da Alemanha, da Holanda. O pessoal vem para passar imersão na Mata Atlântica, né? Então eles ficam ali uma semana vendo macaco e dizendo que estão no meio do Brasil, enquanto que 60 quilômetros deles tem uma metrópole aqui como Curitiba poluindo pra caramba, né? Mas enfim, indiferente disso, eu só queria adotar esse conceito porque é o mesmo conceito que eles atuam, que eles agem aqui no Brasil, transformando o Brasil numa questão de chácara deles, de preservação ambiental. Eles destroem o meio ambiente lá no país deles, na Noruega, na Europa inteira, Dinamarca, onde quer que seja. Daí eles vêm aqui e lutam pela preservação e focam na preservação. Vamos preservar porque preservar é legal, sendo que lá eles estão destruindo. É a mesma coisa que fazem aqui conosco. Eles querem transformar o país num turismo ecológico. Seria ótimo para eles transformar o Brasil num turismo ecológico. Aconteceria o mesmo que acontece com essa cidade, com esse município aqui próximo onde eu moro, aqui no litoral do Paraná, onde é um município que vive exclusivamente, bem dizer, do turismo ecológico. Se você tirar o turismo ecológico daquela cidade, a cidade praticamente vai parar, porque ninguém produz absolutamente nada ali. Tudo que é produzido ali, em questão de produtores rurais, tudo que se produz ali, tem muito hortifruti sendo produzido ali, porque é uma cidade que não dá geada, é uma cidade que chove pra caramba, então os recursos hídricos são muito bons, é uma cidade boa para produzir, mas tem muita pouca produção. Por quê? Porque todo mundo vive do turismo ecológico. E o cara que vive do turismo ecológico é funcionário público. Ele vai lá e compra uma chácara, faz um chalé e aluga estadia de final de ano, que é época de calor, verão, né? Então
ele vive disso e não produz absolutamente nada, mama na teta do Estado e vive o turismo ecológico, que é o que é vendido ali. Então eles falam em preservar o Brasil nessa questão de crédito de carbono, que eles vão pagar um valor para o produtor rural, se o produtor rural preservar. Então preserve, eles brigam por uma preservação ambiental e dizem que vão pagar um dinheiro por conta disso. Só que ficar na expectativa, ficar na esperança, ficar no discurso ecológico, o produtor rural, o proprietário de terra rural não pode viver disso, ele tem que viver de realidade, ele tem que viver de verdade, ele tem que viver do que é claro, do que é real, do que é concreto. Falta conteúdo nessa abordagem, falta conteúdo orgânico, falta muito conteúdo concreto, entende? Porque você oferecer para um produtor rural uma forma dele ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, lógico que ele vai aceitar, assim como aceitam o pessoal que pega recursos do Estado, né? Bolsa Família e os demais, né? Eu não sou muito adepto ao Estado prevalecer em diversos assuntos, ficaria só no básico. Eu sou adepto ao Estado mínimo, né? Mas se tivesse essa prerrogativa do produtor rural não ter que trabalhar e ganhar dinheiro com a terra que ele está preservando, porra, lógico que a maioria ia querer pegar, lógico que todo mundo ia querer pegar, lógico que todo mundo tem essa expectativa, porque é muito fácil você ganhar dinheiro e não ter que trabalhar. Você poderia destinar teu trabalho, teu tempo, teus recursos para outros fins, para a família. Você poderia fazer outro trabalho para ganhar mais dinheiro, gerar mais renda, produzir mais trabalho, né? Você poderia fazer diversas outras coisas e lutaria pela preservação da tua área. Você brigaria pela preservação, porque você está ganhando dinheiro com aquilo. Por enquanto ela está só sendo onerosa, né? Ela está dando só onerosidade. Outro ponto que eu queria chamar aqui a atenção sobre onerosidade e preservação, recentemente, ano passado, o STJ permitiu a retirada do cômputo fiscal, do financeiro, do tributo, né? Da tributação da terra, do produtor rural, do proprietário rural, a parte de reserva legal, né? A parte que você destina da tua fazenda, da tua chácara, do teu sítio para reserva legal, hoje não entra mais no cômputo de fiscalização, no cômputo de taxação, né? do imposto, né? Você não paga mais imposto por essa área de reserva legal. As APPs continuam entrando, então reserva legal não. Então seria basicamente a mesma coisa. Você não teria, além de você não ter a taxação fiscal, né? Você não ter a fiscalização tributária em cima dessa terra, você lutaria para preservar essa terra, sendo que ela ia estar te dando um retorno financeiro, ia estar entrando dinheiro no caixa por aquela terra, o que por enquanto não acontece, apesar das RLs, né, das reservas legais não entrarem mais no cômputo de imposto, você não paga mais por isso, beleza, é um ganho positivo para o produtor, mas isso não entra nada, ele está no 0 a 0, ele continua estando no 0 a 0, entendeu? Então não muda absolutamente nada, né? Então seria bom se ele ganhasse um dinheiro por causa disso. Então você está me dizendo que você quer ganhar sem trabalhar. Não estou falando, mas foi o que foi abordado, foi o que foi oferecido, né, até então, pela ideia do crédito de carbono. Eu não sou adepto a esse crédito de carbono, porque isso forma vagabundos, vagabundes, como diz minha filha, isso forma mentes vagabundas, você não fazer nada e ganhar por isso, né, forma mente vagabunda. Tudo bem, mas eu posso trabalhar com outra coisa enquanto eu recebo dali. Eu sei, mas vai ter aquele que não vai querer trabalhar, né? Eu não sou muito adepto, mas não fui eu que tive essa ideia, não partiu de mim. Eu só estou falando que o produtor rural, o proprietário de terra, ele fica nessa expectativa de poder usufruir de um direito desse. Mas eu digo para vocês, enquanto não houver legislação regulamentadora, regulamentando, né, bem dizer, essa prática aqui no país, o governo federal, o governo, né, os órgãos públicos, eles não estão nem um pouco com pressa de fazer isso. Por quê? Porque o que ocorre hoje no país é o seguinte: tem lá na Europa uma empresa pública poluidora, né, que atua numa atividade poluidora de extração de petróleo, de extração de minérios, de minerais. E essa empresa poluidora precisa pagar dinheiro financeiro, precisa pagar multa, né? Não entra como multa, mas precisa pagar um retorno financeiro para quem pratica, para quem tem as práticas de preservação. O Brasil preserva mais do que produz. Então, o Brasil recebe dinheiro dessas empresas públicas de forma de compensação ou
a empresa pública vai lá e compra uma área aqui e paga imposto por essa área. Tudo bem, o imposto não é muito caro, eles pagam ITR, eles pagam imposto de transferência, né, de propriedade, e isso entra para o cômputo fiscal do governo. Então o governo não está nem um pouco interessado em regulamentar isso para o produtor rural privado, porque se ele está ganhando dinheiro de empresa pública de outro país, que está comprando terra aqui e está investindo no Brasil para preservação e está pagando imposto por essas terras, por que o governo vai abrir mão e deixar isso e transformar isso no mercado privado, no mercado particular, no mercado que vai ter troca de valores e finanças para o produtor rural? Por quê? Qual que é o interesse do governo de perder essa maracutaia que por enquanto é só dele? Não tem interesse nenhum. Então ele jamais vai fazer uma lei regulamentadora, uma lei complementar, né? Vamos chamar assim, que é mais concreto, né? Ele jamais vai regulamentar essa prática aqui no Brasil. Eu não digo jamais, talvez um dia algum político tome a frente e leve isso para frente, mas eu acho que no futuro próximo isso não vai acontecer. Vai ser muito difícil o governo permitir essa prática aqui no Brasil para produtores e proprietários de áreas rurais, porque não tem interesse nenhum do órgão público em fazer isso, né? Já demonstrei aqui que eles não estão nem, além de não estarem interessados, não é nem um pouco vantajoso para eles. Então isso jamais você vai ver aqui. Jamais, eu digo jamais, mas não sei, talvez um político faça. Então a prática de crédito de carbono, ela vai muito mais além e carece, a mídia carece, o senso comum carece de informação científica, técnico-científica sobre isso, porque o crédito de carbono não é deixar a floresta preservando. Na verdade, você coloca aí no 0 a 0. Você deixar a floresta nativa crescendo, preservando, você está mantendo sempre no 0 a 0. Você não está nem botando mais carbono e nem tirando mais carbono. A floresta usa o próprio carbono que ela produz. Ela se utiliza daquilo. Ela é autossuficiente. Então ela fica no 0 a 0. Agora você tratar de um manejo, você fazer manejo em uma área florestal, você fazer manejo ecológico, você é que nem cortar o cabelo, é que nem cortar as unhas, é que nem uma saúde própria, uma saúde pessoal. Você fazer saúde daquele solo, você fazer um manejo daquela terra, usar os recursos hídricos, usar o recurso de forma manejada, de forma correta, de forma a limpar aquela área para que ela continue crescendo, continue se desenvolvendo, tirando o lixo que tem ali. Isso sim é fazer o crédito de carbono, é fazer o sequestro de carbono que eles chamam nessa prática de crédito de carbono. É você sequestrar o carbono que essa floresta está produzindo para que ela possa produzir mais, né? Possa utilizar mais carbono que está na atmosfera. Senão ela vai utilizar o carbono que ela mesma produz, o lixo que ela tem ali, as árvores caídas, as árvores mortas, os recursos que sobram ali de carbono, é o carbono que ela se utiliza para sobreviver. Ela não está usando o carbono da terra, do resto da terra, que a gente produz como lixo, né? como poluição. Ela está usando o carbono que ela mesma produz, está ali do lado dela, ela produz ali, ela pega dali, porque ela vai pegar de fora. Entendeu? Então essa carece o senso comum desse laudo técnico-científico de entender como é que funciona o sequestro de carbono para falar de crédito de carbono. Você só tem o crédito quando você sequestra o carbono da atmosfera. A floresta sequestraria o carbono da atmosfera para utilizar e formaria um crédito, então, na atmosfera para nós. Isso é o crédito de carbono. Mas, por enquanto, ela não sequestra porra nenhuma. Ela não sequestra nada porque ela está usando o que ela mesma produz. Então, são duas falácias aí que a gente vê, que uma delas é esse senso comum que não conhece desse lado técnico, e a outra é de querer vender para o produtor rural uma coisa que é utópica, é uma utopia. Tá? Então, deixo aqui a reflexão, deixo aqui vocês a par do que acontece, falando um pouco sobre preservação ambiental, né, que é esse lado do crédito de carbono, que é muito interessante. É um tema que os produtores rurais adoram, temem muito, que é a parte ambiental, né? O quesito ambiental, falou em ambiental, aqui chega a arrepiar os pelos da nuca de produtores rurais. Todo mundo tem medo. Mas, tirando peso um pouco dos ombros, dá para levando, dá para indo tranquilo, sempre pensando nas melhores hipóteses, sempre pensando em menos prejuízos, né, ambientais. Vou deixando vocês por aqui, já deu 20 minutos de vídeo, valeu,
Agora eu vou tomar um picolé enquanto meu carro termina de ser lavado. Tchau, boa semana. Tchau, obrigado.